Olá, estamos começando mais um programa Veteranos Futebol Clube, programa que vai ao ar semanalmente, em forma inédita às sextas-feiras. Depois a gente roda nas redes sociais para que você possa acompanhar sempre um convidado especial. A gente traz aqui nesse espaço para que a gente conte alguma história, converse a respeito do futebol de veteranos, o que essas pessoas fazem pelo veterano, o que elas podem fazer, exemplos, também nos trazem muitas informações também a respeito das suas atividades no Campeonato de Veteranos. Nosso convidado especial de hoje, um árbitro. Vou dizer mais um árbitro? Sim, um árbitro muito especial para nós. Rafael Klein. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Satisfação recebê-lo aqui. Sabe por que ele é muito especial? Porque eu acompanho o Rafael já há algum tempo. Venho acompanhando a carreira dele, tanto nas competições da federação, como nas competições municipais, também regionais. Aqui a gente tem acompanhando de perto o trabalho do Rafael, e não digo que a gente tem um olho clínico, né? Mas a gente às vezes sabe quando tem alguém diferenciado na função. E o Rafael é um cidadão, né, que além de árbitro, ele é um professor de educação física, trabalha com muitas crianças, e a gente sabe do trabalho que ele desenvolve na cidade. Então fizemos questão de que ele viesse aqui hoje para as pessoas do veterano que não o conhecem ainda tão próximo possam saber quem é o Rafael Klein. Tudo bem, Rafael? Satisfação, né? Quanto tempo está na arbitragem, Rafael, na ASAF? Tudo bem. Primeiramente é um prazer estar aqui conversando com você. Eu tenho trabalhado na arbitragem desde 2012, quando eu iniciei com o curso da Federação em Porto Alegre, e desde lá eu pertenço à Associação ASAF de árbitros aqui de Santa Maria. Pois é, e aí a partir dali você começou a apitar, primeiro categorias de base, né? Começou a categoria de base, depois já foi bem rapidamente para categorias acima, e a partir dali você começou a aparecer no cenário. Exatamente. No futebol amador, tudo iniciou pelo veterano, né? É importante frisar isso, já que o programa ele é direcionado a essa categoria, né? E abre muito espaço para tantos outros profissionais, né, da arbitragem. Então a gente começou esse trabalho, claro, em umas categorias mais elevadas, né? E a partir dali a gente foi trabalhando. No futebol profissional, pela federação, a gente iniciou com categorias de base. Lembro perfeitamente que no primeiro ano de federação, em 2013, eu fiz 7 jogos da categoria infantil, né, o sub-15, e a partir dali as oportunidades foram aparecendo, sub-17, sub-19 e até chegar ao profissional em 2014, foi que eu fiz o meu primeiro jogo profissional. 2014 foi o primeiro jogo profissional, então foi rápido, hein? Começou em 2012, 2014 já estava... Isso, foi um jogo da segunda divisão em Pelotas, em Bagé. Foi Guarani de Bagé e Farroupilha, meu primeiro jogo profissional. Dali para cá, já deu para te sentir mais ou menos que tipo de atitude, que tipo de performance tu tens que ter jogo a jogo, porque o tempo que vai dar esse feeling, né, pro profissional da arbitragem. O Daronco até nos contou aqui que ele teve uma fase na carreira dele que ele tomou um rumo, viu que aquele rumo estava errado, corrigiu a rota, e a partir dali então se desenvolveu. Já deu para te sentir mais ou menos como tu deve definir assim a tua carreira? Perfeitamente, assim. Em primeiro lugar, bastante disciplina, né? Abrir mão de muitas situações para a carreira, para a gente conseguir ter uma ascensão na carreira. Bastante concentração, bastante determinação, né? São situações extremamente importantes. Cada vez mais a arbitragem ela acaba exigindo mais do árbitro, né? Em termos de preparação física, em termos psicológicos, que é extremamente importante também, a forma como o árbitro vai se comportar dentro de uma partida, né? É extremamente importante isso, e a gente acaba realizando esse trabalho, né? Da parte psicológica, da parte de treinamentos, a gente treina praticamente todos os dias, né? Inclusive
a gente mantém um treino rigoroso, assim, junto com a Maíra, que é assistente CBF hoje já. A gente treina juntos durante a semana, 3 vezes na semana em treinos de pista, mais treino de academia. Então, é dedicação. A gente precisa abrir mão de muitas situações, por exemplo, de eventos ou outras situações que a gente talvez gostaria de participar, mas como o foco a gente tem direcionado na carreira da arbitragem, é extremamente importante isso. Me diga uma coisa, você falou aí em foco, né, principalmente muito em foco, mas existe uma coisa, acho que no árbitro, que é a rapidez de raciocínio e a interpretação, que hoje são fundamentais acima de tudo, porque a regra está ali, mas ela pode ser interpretada, né, pelo árbitro, ela não tem que ser uma coisa fria ali, que é isso e acabou. Tem que haver uma interpretação de cada momento. E essa rapidez de raciocínio, você acredita que já vem natural no árbitro ou vem com o tempo? Perfeitamente. A tomada de decisão, né, frente às jogadas, ela com certeza a gente vai construindo ao longo da carreira isso. Jogo pós jogo, é um aprendizado. Claro que eu costumo assistir bastante jogo, né, para ver quais são as situações que acontecem dentro do campo de jogo, além da prática, né, quando a gente está atuando. Mas a tomada de decisão ela é extremamente importante e, como você bem frisou, cada vez o jogo ele está se tornando mais rápido, né? Então, muitas vezes dificulta um pouco para a arbitragem isso. Mas, com certeza, ela é oriunda de um trabalho contínuo, né? Jogo pós jogo, em determinados graus de dificuldade dos jogos, né? A gente vai conseguindo adquirir essa experiência, adquirir esse conhecimento que vai proporcionar um bom rendimento dentro de campo. E você falou isso aí, jogo após jogo, porque cada momento, cada jogo é um pequeno detalhe que pode fazer com que essa tomada de decisão seja num jogo de uma maneira e no outro de outra. Isso que às vezes o pessoal não entende. Não tem coerência. Não é que não tenha coerência, é que às vezes são pequenos detalhes que são observados ali no momento da jogada que a pessoa tem que tomar uma decisão, né? Exatamente, a questão que eles muito frisam é critério, né? Que muito tem se falado da dificuldade de se manter um critério. É inegável que a dificuldade é imensa, a gente sente isso, não é fácil, muitos percebem, entendem que a arbitragem é simplesmente possuir um apito, 2 cartões e ir para o campo de jogo e aplicar as 17 regras, né? Mas é muito mais do que isso, é interpretar lances, é interpretar situações, é respirar o jogo, é sentir qual é o jogo que a gente está atuando, o que aquele jogo envolve, se ele envolve classificação, se é um jogo de final de campeonato, um jogo que envolve rebaixamento. São várias situações que a gente precisa fazer essa leitura. Qual é o comportamento que a torcida tem mediante o jogo, o que o resultado do jogo pode repercutir ou não. Então, tudo isso é extremamente importante na carreira do árbitro, ele conseguir fazer essa leitura e dentro dessa leitura do jogo, a gente sempre conversa do plano de jogo, é extremamente importante isso, fazer o plano de jogo em cima da situação que se estabelece, né? Então, é muito importante isso. Rafael, você reside em Santa Maria, sua família é de Santa Maria? Não, eu sou natural de Poços das Antas, eu vim para Santa Maria em 2009, quando eu vim para cursar Educação Física. Minha família reside lá até hoje. Gosto muito daqui, me habituei. Me formei daí em Educação Física em 2013, 2012 eu fiz o curso da Federação e o que me possibilitou e que me deu os primeiros passos na arbitragem foi o próprio curso de Educação Física, né? Porque muitos cursos da universidade vinham até o curso de Educação Física convidar estudantes para arbitrarem em torneios, né, dos cursos, né, competições deles. E foi numa dessas que eu aceitei um convite de um colega e comecei a criar o gosto, né, pela questão da disciplina,
pela questão de tomada de decisões, assim, que é uma característica que eu entendo ser da minha pessoa também, é bastante disciplinador. E a partir dali eu comecei a criar o gosto. Então, desde lá, 2009 até hoje, eu resido aqui em Santa Maria. Como você falou no início, eu sou professor de Educação Física em 2 colégios, na Escola Medianeira e no Colégio G10. E lá você trabalha com crianças, né? Exato. Além disso, a gente tem a Escolinha de Futsal Medianeira também, que a gente atua com crianças de 5 a 17 anos. É um trabalho relacionado ao futebol, né? No caso ali, futsal, mas é algo que engrandece, algo que entendo ser extremamente importante também, porque a gente está lidando com a formação de futuros atletas, né? Futuros jogadores, que aí a gente acaba passando alguma coisa da nossa experiência dentro de campo de jogo também. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo, Rafael, e voltamos já com a sequência. Tem muita coisa ainda para conversar com você. A gente volta logo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Apoio cultural, Postos Camobi, Constinta, Supermercado Royal, Walter Beltrame, este é o nome Materiais de Construção, Labotec, Barrichello Empréstimos, Despachante Figueira, Construtora Coase, tem um imóvel perfeito para você. Pinto, Escritório de Engenharia. ASAF, Associação Santamarense de Árbitros de Futebol. Estamos voltando com o nosso Veteranos Futebol Clube de hoje. Nosso convidado especial, Rafael Clay, árbitro da ASAF e também árbitro da federação, né? Árbitro federado. Já é CBF? Né? Ainda não. Mas já está na linha ali. Estou trabalhando para isso. Está na fila? Estou na fila. O que tu acha que leva ainda algum tempo ainda para... Como é que funciona? Primeiro tem que se aposentar os que estão, tem que ir abrindo brecha, mas eles vão colocando conforme assim, o mérito. Em termos de tempo é bem complicado a gente falar sobre tempo, quanto tempo falta. As comissões, elas têm as suas, estabelecem os seus critérios, né? Não necessariamente tem que se aposentar os árbitros mais velhos, mas dentro da demanda de jogos também, acredito eu, que as federações ou a própria CBF, a Confederação Brasileira, ela estabelece a ascensão dos árbitros. Esse trabalho eu não costumo me prender muito a tempo, né? Costumo trabalhar diariamente, como eu tinha comentado anteriormente, fazer meu trabalho semanalmente e buscar fazer o melhor trabalho dentro dos jogos, né? O que tu acreditas o fato de Santa Maria ser uma formadora de árbitros? Santa Maria é uma formadora de árbitros do interior hoje, que tu vê do interior aqui, quem mais se destacando aí, talvez em Pelotas, lá o árbitro lá em Pelotas, né, o que está na CBF, inclusive hoje, depois Caxias, nenhum acho que esteja se destacando mais, assim.
Santa Maria tem já uma formação maior de árbitros sendo aproveitados. O que tu acreditas disso aí? Com certeza isso se deve ao futebol amador. A gente já discutia isso em outros momentos, inclusive o próprio veteranos, a competição de veteranos, ela é extremamente importante para isso. Por quê? Ao mesmo momento que o atleta ele precisa de sequência para ele conseguir ter um rendimento melhor, o árbitro é a mesma coisa. Ele precisa estar atuando constantemente para poder melhorar a sua performance dentro de campo. Então, muitos comentam por que o interior ele oferece tantos árbitros de qualidade para a federação, né? Eu entendo que isso se deve ao futebol amador, né? O interior ele é muito forte nisso, e Santa Maria, então, talvez ele tenha a maior competição de veteranos do Brasil, né? Então, essa sequência de jogos em todos os sábados, isso oferece a tantos jovens assim que pretendem galgar alguns passos dentro da arbitragem esse espaço, né? Me diz uma coisa, Rafael, falando a nível assim, nacional, agora, esse ano tivemos a chegada finalmente do VAR. E a gente tem ouvido muita crítica, principalmente a respeito do VAR. Algumas coisas eu acho que tem alguns fundamentos, mas a maioria eu acredito que não. Eu tenho uma opinião, eu vou te fazer uma pergunta. Esse movimento, assim, essa ideia negativa que está sendo vendida do VAR, não é muito mais do ranço de alguns colegas meus de imprensa mais antigos que são meio avessos a novidades, a tecnologia, que desde o início começaram a vender uma ideia. A gente nota assim que é um ranço, os caras começam a falar, já começam a falar mal, entende? Principalmente, não vou citar nomes, mas no eixo Rio-São Paulo, na maior emissora que nós temos aí. Os caras já saem falando, desde o início estavam falando que não ia dar certo, que não ia funcionar, e qualquer coisinha que acontece faz... E aí está sendo vendida uma ideia assim para o público negativa do VAR. Eu tenho um colega que é colorado doente aí, que é meu colega, que só fala mal do VAR. Tudo quanto é jogo ele vem falar aqui que a culpa é do VAR. Eu digo, pô, porque a culpa é do teu time também, entendeu? Então, você não, muito desse VAR, tu acha que é isso aí ou realmente a coisa não está funcionando? É um ponto extremamente importante isso, debater, conversar sobre isso. Eu creio que isso se deve ao estilo em que a nossa sociedade vive hoje. Eu entendo a nossa sociedade vivendo num momento de imediatismo. Tudo é para ontem, tudo é do mais rápido possível e não se aceita erros, né? E o VAR é algo recente ainda, né? Algo que se iniciou no Campeonato Brasileiro ainda esse ano e não se dá tempo para a gente... O futebol, ele envolve muito mais, no meu entendimento, paixão do que racionalidade, né? Então, nesse sentido, assim, a gente tem uma dificuldade, o ser humano ele tem uma dificuldade, o torcedor, o próprio pessoal da imprensa, de dar tempo para que a própria arbitragem, o próprio árbitro, ele possa se entreter dessa nova ferramenta que, no meu entendimento, ela veio para tornar o resultado da partida cada vez mais justo, e a reclamação ela sempre vai existir. Entendo que essa reclamação ela acontece quando ela não favorece a equipe, né? Porque muitas vezes quando o VAR ele vem a favorecer a determinada equipe, ele é uma boa ferramenta. Agora, a partir do momento em que ele beneficia de forma justa a outra equipe, a gente acaba entendendo que a gente é prejudicado ou essa ferramenta é injusta. Então é algo que eu entendo que veio para ajudar. Qual é a principal característica, Rafael, que tu acha que deve ter um árbitro de futebol hoje? Eu acho que responsabilidade é extremamente importante, a postura não só dentro do campo de jogo, a Federação Gaúcha muito bem preza por isso, né? A postura do árbitro de futebol dentro de campo e fora de campo também, a imagem que a gente
acaba passando, uma imagem de alguém que se compromete, alguém que esteja dedicado, alguém que queira, que mostre que esteja focado, né? A gente conversou bastante antes sobre a questão do foco, então eu acho que essa parte da responsabilidade e da postura era extremamente importante. Agora está havendo uma alteração, uma movimentação para uma melhor coordenação dos veteranos. Você falou que o veterano é um potencial bom para vocês trabalharem e que está sendo lançado muitos árbitros do veterano. O que você acredita que precise ser colocado, ser posicionado junto aos jogadores de veterano para que a coisa funcione ainda melhor? Você que lida diretamente com o veterano no dia a dia, que você mesmo colocou. Em termos de arbitragem? Isso. Claro que o futebol amador, muitas vezes, o próprio atleta, ele muitas vezes desconhece a regra. A gente percebe isso, que existem muitos atletas amadores que acabam desconhecendo a regra, ou no caso como na competição de veteranos aqui de Santa Maria, onde envolve mais do que uma associação que acaba trabalhando nesses jogos. Essa situação de critérios, os próprios jogadores nos passam isso no campo de jogo, ela acaba sendo uma dificuldade, porque em determinado final de semana se estabelece uma forma de critério no jogo, no próximo jogo, talvez por uma outra associação, já se estabelece outros critérios, então o jogador acaba tendo dificuldade de assimilar isso aí. Então, entendo que essa situação de critérios, essa situação de entender, de compreender as regras do jogo acaba sendo uma dificuldade. Tu acredita que havendo essa unificação de comando na FUVESB, claro que cada associação tem o seu comando, vocês têm o de vocês, os critérios de vocês, mas essa unificação, digamos assim, de alguém que vá unir essas três associações facilite, porque aí vão conversar e aí, a partir daí, definir, como você falou, os mesmos critérios para todos, tentar pelo menos definir aí uma qualificação melhor da arbitragem. Né? Exatamente. A Associação Santamariense de Árbitros de Futebol, a ASAF, ela realiza um trabalho extremamente qualificado nesse sentido, né? Na medida de tentar qualificar o seu quadro de árbitros, com palestras, com reuniões semanais, que a gente possa discutir situações que acontecem ou que aconteceram no final de semana anterior. E acredito sim que seria extremamente importante isso, essa sintonia de critérios, essa sintonia da arbitragem, para que a gente pudesse falar a mesma língua dentro do campo de jogo, né? Que, como eu bem falei antes, muitos jogadores nos relatam isso dentro do campo de jogo, que em outras situações se estabelece uma forma de critério ou uma regra e há pouco tempo a gente teve algumas alterações da regra, né? Então eu acho que isso seria extremamente importante. Rafael, nós temos escolinhas de futebol aí, futebol para criança, escolinha para goleiro, escolinha para zagueiro, para atacante. Acho que seria interessante fazer uma escolinha para árbitros. Escolinha para árbitros, nunca parei para pensar isso aí. Podia pegar o pessoal aí que tem interesse, de uma certa quantidade, desde que estivesse cursando, aí, digamos assim, até o curso de educação física, ou mesmo que não tivesse entrado no curso de educação física, mas que conseguisse começar a vender, passar experiências e vender essa ideia. Se forma jogadores em escolinha, por que não se formar árbitros em escolinha, né? Exato. A associação, a ASAF, ela realiza esse trabalho, assim, não como sendo uma escolinha de árbitros, mas ela, a partir do momento que um jovem decide fazer o curso da Federação Gaúcha, por exemplo, a associação ela abre as portas para que esse árbitro possa demonstrar o seu trabalho, possa amadurecer, possa aprender, que é extremamente importante isso. A gente precisa ter essa humildade de entender que nós não somos sabedores de tudo, né? E que a gente está sujeito ao erro e é importante a gente lidar com ele. Mas seria uma ideia se pensar, porque, claro. Houve uma época, se chegasse a pegar aqui, que o handball era o xodó nas escolas. O que acontecia?
em todas as escolas começava a ser vendida a ideia do handebol nas crianças, até que as crianças iam praticar o handebol. Se houvesse, por exemplo, por parte da ASAF, que é uma associação mais organizada, palestras seguidas em escolas, vocês têm acesso a todas as escolas, quais a maioria de vocês são professores de educação física, né? Começasse a fazer palestras junto dessas crianças, vendendo uma cultura diferente da arbitragem, eu acho que haveria até mais respeito do torcedor, quando essa criança viesse a ser torcedor, viesse a ser atleta, não sei se isso aí não seria uma ideia a ser colocada assim, fazer esse tipo de trabalho desde da base para mudar essa cultura de pensamento que você mesmo falou, que nós temos um pensamento diferente da arbitragem, mas mudar esse pensamento, ter mais respeito com o árbitro, ver o árbitro de outra maneira, entende? Não como o vilão, né? Hoje o árbitro dentro de campo já é o vilão, né? O cara entra agora, tá roubando, filho da mãe, a primeira coisa que o cara grita quando tu entra em campo, né? Exatamente. Então, mas é essa cultura que é vendida, né? Porque se fosse feito um trabalho assim, se você conseguisse botar na cabeça de fazer palestras assim, que eu tenho lá no Colégio Medianeiro, eu tenho no Colégio Santana, eu tenho assim, e nessas crianças dizem, o que é um árbitro de futebol, eu sou gente que nem vocês, né? Vender essa ideia de uma nova cultura com a arbitragem, acho que seria um facilitador para o trabalho de vocês. Esse é um ponto extremamente importante assim, e fundamental, a formação, né? Acredito que muitas equipes, muitas escolinhas já estão iniciando esse trabalho, convidando profissionais da arbitragem, né, para conversarem com os atletas, explicarem um pouquinho sobre a questão das regras, mas, sobretudo, explicarem o trabalho de um árbitro de futebol, a formação de um árbitro de futebol, que um árbitro de futebol ele não é uma pessoa anormal, ele é uma pessoa como qualquer uma dentro da sociedade, que tem família, que tem seus sonhos, que busca tantas situações. E como a gente trabalha com a formação de atletas também, na escolinha de futebol, a gente tem uma mentalidade e a gente conversa isso muito com os pais também. Primeiro, a formação do caráter do aluno, a formação integral do aluno, para depois a gente perceber se ele vai querer dar continuidade ao trabalho como jogador de futebol. E trabalhando em categorias de base como árbitro de futebol, a gente percebe, ou até mesmo no jogo profissional, onde a gente tem a presença de pais com filhos, tem jogos assim que a gente se pergunta onde é que essa situação vai chegar, né? Porque crianças visualizando o pai ofendendo o árbitro, ofendendo muitas vezes o treinador que está fazendo um trabalho perante o seu time, e o pai ou a mãe acaba sendo um espelho, né? E possivelmente no futuro ele vai dar continuidade a essas atitudes, né? Então eu acho que seria um ponto muito importante. Eu te digo isso, te falo isso, porque eu levo o puxão de orelha da minha neta. Ela sofreu uma educação básica no trânsito. O trânsito começou a fazer isso nas escolas. E às vezes eu busco ela na escola todos os dias e levo, às vezes eu estou conversando com ela vira para frente, vovô, bota as duas mãos no volante. Ela me cobra, ela tem 6 anos de idade. Ela me cobra algumas coisas, né? Ou não corre muito, se ela for. Então, tu vê que ela já está sendo, desde o início, levada para esse caminho. Depois se vai se desvirtuar ou não uma situação. Mas se de 5 crianças seguirem as normas corretas, então por isso que eu te pergunto se de repente a arbitragem não seria de pensar nisso, fazer um trabalho bem feitinho na base, de repente para esses futuros torcedores aí respeitarem um pouco mais a profissão de árbitro, né? Claro que não seja respeitada hoje, mas como você disse, você vê coisas assim que às vezes chegam a assustar, né? Na beira de campo, principalmente no amador, vocês viram no amador aí, Sim. A gente vê mulheres fazer coisas que tu fica, às vezes, de cabelo em pé, não só mulheres, mas crianças e tudo, mas quem sabe um trabalho aí junto às escolas, pense vocês que são educadores, inclusive aí, um trabalho de palestras constantes, material para as crianças, né? Se não seria aí, talvez um facilitador no futuro para vocês aí, né, Rafael? Acho muito importante isso. Inclusive, a gente conversa isso entre nós, colegas de arbitragem, que o árbitro de futebol, ele não é uma profissão regulamentada, né? Mas nós tomamos a postura de profissionais em campo. E entendo que essa profissão não regulamentada,
ela é uma das profissões que não se admite erro, né? Por quem pratica o futebol, por exemplo, não se admite. E muitas vezes o fato de alguém errar, que é absolutamente normal, como um atleta erra um passe, erra um pênalti, erra um gol decisivo muitas vezes, o árbitro, por muitas vezes, ele não tem esse direito ao equívoco. Por mais que a gente busque a perfeição dentro do campo de jogo, é extremamente difícil, né? Então, acho que esse trabalho seria extremamente importante mesmo. Rafael, quer deixar uma mensagem agora no nosso programa, para quem está nos assistindo aí, coisas que tu acha interessante colocar, até um incentivo a quem quiser começar no trabalho de arbitragem, ou mesmo aqueles que estão nos assistindo aí, uma mensagem de final de ano a todos nós aí. Em primeiro lugar, novamente agradecer ao espaço, né, eu acho que é muito importante a gente debater sobre esses assuntos. Aliás, parabéns à ZAF, viu? Ao Irineu, né, o presidente. O Luiz Euclides. Luiz Euclides, o presidente. A ZAF é um dos apoiadores do veterano, apoia as transmissões e apoia o programa também. E a gente fica bastante lisonjeado. Legal. Agradecer por esse espaço aqui. Agradecer por todas as oportunidades que tenho recebido, que a própria ASAF, desde o início, apostou bastante no meu trabalho, confia bastante no meu trabalho. A gente não chega a esse lugar sozinho, né? Então, claro que a gente tem que fazer o nosso papel, mas tendo esses apoiadores se torna mais fácil. Então, agradecer a associação, a Federação Gaúcha também, que vem me dando essa confiança no trabalho, vem apostando, a tantas pessoas, famílias, as escolas. Essa semana mesmo eu vi a entrevista de um árbitro de futebol sobre a parte do racismo, né, que é um tema extremamente importante também, falando sobre a parte do emprego das pessoas que cediam o espaço. Muitas vezes a gente precisa sair durante a semana. Então, agradecer por abraçarem a causa junto comigo também, a tantas famílias, né, de alunos assim, que nos apoiam, estão sempre do nosso lado, e a tantas crianças também, né, que a gente, enquanto professor, acaba passando algumas informações, então pelo credencial que elas nos dão também, e desejar a todos, inclusive de forma bem especial, como o programa é direcionado, né, a todos os atletas, a todos os membros de comissão de equipes, né? Aqueles que organizam, que fazem o futebol amador, né? Um forte abraço e desejar um bom final de ano a todos, um Feliz Natal e que a gente possa sempre estar em ascensão, melhorando. Legal. Muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Agradeço. Conte sempre com as nossas câmeras aí para qualquer divulgação que precisar, inclusive na tua escolinha lá no Medianeira. Tá? É o professor Sérgio, que é o diretor da escola lá? Professor Sérgio. Eu conheço o professor Sérgio, eu trabalhava no tempo da Rádio Medianeira, a gente trabalhava bastante com a escola de vocês. Se a gente consegue abrir um espaço, fazer uma divulgação também das escolinhas lá, fazer uma visita para vocês lá. Tá, e conta com a gente, vamos nos encontrar seguido nos campos, agora reta final da competição de veterano, né? Já vamos acompanhar essas finais e vamos se encontrar nos campos de futebol aí. Muito obrigado, tá? Um grande abraço. Eu que agradeço. Estamos encerrando mais um Veteranos, até a próxima, obrigado pela sua companhia.